Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, a proposta que hoje discutimos merece uma reflexão cuidada, porque não se trata apenas da revogação de um instrumento urbanístico, trata-se de uma opção política sobre o modo como Lisboa deve ser planeada, regulada e construída. Está em causa a revogação do plano de pormenor em regime simplificado, projeto urbano do Parque Oriente. Um plano que reconhecemos tem insuficiências, tem idade, tem soluções que hoje devem ser revistas e atualizadas à luz das exigências urbanísticas, ambientais, sociais e patrimoniais da cidade. Mas reconhecemos que um plano que tem insuficiências não significa concluir que a melhor solução é eliminá-lo. Pelo contrário, quando um instrumento de planeamento se revela desajustado, a resposta adequada deve ser a sua alteração, revisão ou substituição por outro instrumento equivalente e nunca pela sua revogação. É por isso que somos contra esta proposta. Revogar pura e simplesmente este plano de pormenor é diminuir o nível de planeamento da cidade, é passar de um instrumento mais fino, mais próximo do território, para o PDM como único quadro aplicável. E o PDM é outra coisa. O PDM estabelece apenas orientações gerais, enquanto o plano de pormenor define como a cidade se faz naquele sítio em concreto, com aquela topografia, com aquela memória, com aquelas frentes urbanas, com aqueles conflitos e oportunidades. Ao abdicar deste instrumento de planeamento, a Câmara Municipal abdica de uma parte relevante da sua capacidade de dirigir o processo e de orientar a transformação urbana. A cidade é um corpo vivo, contraditório, complexo, cheio de memórias, de pressões, de interesses legítimos e de outros, menos evidentes. Tem ruas que pedem continuidade, espaços públicos que pedem desenho, edifícios que pedem programas, bairros que pedem mistura e habitantes que pedem respeito. Por isso mesmo, não pode ser tratada apenas como uma sucessão de operações urbanísticas avulsas, geridas através de índices ou rácios. E, no entanto, ao revogar este plano, sem substituir por outro, a Câmara parece dizer, veremos depois. O problema é que um urbanismo feito de veremos depois costuma acabar com já não há nada a fazer. Primeiro retira-se o instrumento, depois lamenta-se a falta de margem de decisão. Primeiro baixa-se o nível de planeamento, depois estranha-se que os licenciamentos se arrastem, que as decisões pareçam opacas e que os cidadãos não percebam por que razão uma solução foi aceita num caso ou recusada noutro. Ora, nós defendemos precisamente o contrário. Lisboa precisa de aumentar o seu nível de planeamento, precisa de regras mais rigorosas, mais e menos vagas, regras mais claras e menos negociáveis. E isto não se trata de uma mania burocrática, muito pelo contrário. Quanto mais claro for o planeamento, mais rápida será a decisão. Quanto mais preciso for o quadro regulamentar, menor será a margem de arbitrariedade. Quanto mais bem desenhada estiver a regra, menos tempo se perde a discutir a sua interpretação. Uma cidade licenciada caso a caso, em parecer atrás de parecer, em geometria variável, não é uma cidade mais livre. É uma cidade mais lenta, mais desigual e menos transparente. O planeamento não é um travão, é uma condição de previsibilidade, de transparência e de confiança. Há ainda uma dimensão democrática que não pode ser ignorada. Um plano de pormenor não é apenas um desenho técnico, é também um compromisso público. Obriga à discussão, obriga à exposição, obriga à participação, obriga a que a cidade fale com ela própria. Quando se revoga um plano sem indicar a sua alteração ou substituição, o que se faz é retirar a cidade da conversa. Não estamos, portanto, contra a transformação daquela zona. Pelo contrário, estamos contra a transformação sem o nível de planeamento que ela merece. Não estamos contra o investimento privado, estamos contra a admissão pública de gerir este investimento privado. Não estamos contra construir, estamos contra construir pior, quando podíamos planear melhor. A proposta correta seria outra, não revogar simplesmente, mas sim iniciar a alteração do plano de pormenor, abrir o processo, atualizar parâmetros, introduzir exigências ambientais atuais, definir melhor a permeabilidade do solo, clarificar cedências, garantir habitação pública e acessível em termos robustos, proteger a memória patrimonial, desenhar espaço público digno, envolver a população, dar previsibilidade aos promotores e segurança aos serviços municipais. Isso sim, seria
voltaria a assumir que o urbanismo não é um incómodo administrativo, é uma das mais importantes responsabilidades de uma autarquia. Lisboa precisa de menos atos de fé e mais atos de planeamento. Precisa de menos exceções e de mais decisões compreensíveis. Por isso votaremos contra esta proposta de revogação. Porque a cidade não se faz apagando linhas, faz-se desenhando melhor. Não revoguemos planos sem a sua possibilidade de fazer cidade. Aumentamos a exigência, planeemos melhor. Porque Lisboa já tem improviso suficiente. Muito obrigado.